Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vamos se assentar em nome de Jesus. Aos irmãos que nos assistem pela internet, Deus abençoe. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem eu vou gravar, vou deixar gravado. Já avisamos, está tudo certo aí, Mateus, para gravar? Então tá bom. Então nós vamos gravar essa mensagem em nome de Jesus. Deixa eu só arrumar aqui meu papel para não ficar muito, para não voar muito aqui, tá certo? Agora vai dar. 1, 2, 3, gravando. Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Sejam bem-vindos à ICAD Família, a igreja que cuida da sua família. E hoje eu trouxe a vocês uma mensagem, irmãos. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre casamento, sobre divórcio. Então na madrugada passada, Deus me acordou de madrugada, falou, vamos para a palavra. E eu fiz esse estudo para que, quando tiver alguma dúvida, as pessoas possam consultar essa mensagem. Ela vai ficar lá no nosso YouTube, não tem mais o que acrescentar, não tem mais do que tirar. Então nós vamos deixar bem claro a respeito do casamento e do divórcio. Amém? Segundo a palavra de Deus. Nós temos visto alguns pregadores, não sei se é por falta de conhecimento, ou por falta de libertação, ou para defesa dos seus próprios interesses, que têm dado alguns conselhos completamente fora da palavra de Deus. Então vamos para a palavra de Deus, que é a verdade, e vamos tirar todas as dúvidas, Tudo na vida, irmãos, tudo na nossa vida espiritual, aqui nessa vida que nós vivemos, tudo tem um princípio. Se eu estou aqui, se vocês estão aqui, tudo começou com papai e mamãe um dia, E aí ali veio uma sementinha e cresceu, e nós chegamos a quem nós somos hoje. Mas tudo na nossa vida teve um princípio. E Deus também, se nós formos ver o livro de Gênesis, o livro de Gênesis é o princípio, é o início de todas as coisas. Então, se tem uma coisa que nós devemos prestar muita atenção, em princípios de Deus. Os princípios, eles são imutáveis. Vou dar um exemplo para você entender. Nós temos o petróleo. O petróleo, ele é tirado da terra. Agora, o petróleo vai virar combustível, o petróleo vai virar borracha, pneu, querosene, ou seja, existem vários produtos que vai prover, que vai vir do petróleo. Agora, o princípio de tudo isso, quando nós tivermos algum problema, nós sabemos que está onde? No petróleo. Então nós temos que ver lá no seu princípio, na sua formulação, para que possam descobrir o que está acontecendo lá na frente. Então tudo depende daquele princípio. E não é diferente na doutrina de Deus. Nós nunca vamos errar se nós formos sempre ao princípio. Deus tem vários princípios, mas os principais nós sabemos, é o perdão, é a fé, é a santidade. Amém? Então esses três norteiam tudo na palavra de Deus. Deus não vai mudar. Então quando eu quero ver alguma coisa, eu preciso saber se está no princípio. Isso vem da fé? Isso é santidade? Isso tem perdão? Então veja, tudo nós vamos nos princípios de Deus e nós vamos descobrir se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Vamos para a palavra de Deus. Então o título da mensagem hoje, que eu vou responder a muitas perguntas que fazem para mim, o título da mensagem é Casamento e Divórcio. Vamos lá? Vamos começar no capítulo que mais falam, e usam versículo isolado para fazer com que as pessoas tomem uma atitude muito importante. Mateus capítulo 19, versículo de 1 a 9. Vamos analisar ele, sobre o divórcio. Vamos falar primeiro do divórcio. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia.
no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus, veja, os fariseus aproximaram dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Eu quero que você coloque na NVT. Hoje nós vamos ficar na NVT. Desculpa, era para ter falado. Ela é mais NVT. Põe lá. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, e perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Veja que eles queriam colocar Jesus em uma armadilha, ou seja, querendo fazer com que Jesus caísse num engano, caísse numa falsa doutrina, ou seja, eles queriam saber de Jesus, colocar Jesus num bico de sinuca, como dizem, né, o ditado, para tentar fazer Jesus blasfemar contra a palavra de Deus. Mas Jesus, ele é perfeito. Vamos lá. Vocês não leram nas Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador o fez homem e mulher. Aonde o Senhor falou, vai lá para o princípio. Vamos para o princípio para vocês entenderem. Porque não adianta vocês quererem resolver algo sem ter o conhecimento do princípio de como aquilo foi criado e para que aquilo foi criado. Primeiro, Jesus fala, é homem e mulher. Casamento é entre homem e mulher. Fora disso, é invenção do diabo, é pessoas que estão fora do princípio de Deus, mas estão no princípio de Satanás, que é tudo contra aquilo que a palavra de Deus diz que é verdade. Então, a primeira coisa que você deve entender, Jesus já falou, você quer resolver qualquer questão, vamos para o princípio, porque o princípio, lá nós vamos entender para que o Senhor fez aquelas coisas, e por que ele fez. Primeira coisa, união, casamento, o Senhor diz, é somente entre o homem e uma mulher. E disse, por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, não são suas mulheres, ou seus homens, e os dois se tornam o quê? Um só. Então o casamento ele tem um propósito. O homem deixa a família, e faz com que, e constrói uma nova família. A família começa a partir dele e da esposa. Só que o casamento, ele traz uma coisa muito profunda, ou seja, aquele homem, aquela mulher se torna um só. Isso está lá em Gênesis. O Senhor disse, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á com a sua mulher. Foi lá no princípio. Vocês precisam entender como que Deus criou o casamento e para quê. Então, quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam um só. Uma vez que já não são, o Senhor está dizendo, não são mais dois. Acabou. Aquele homem, aquela mulher, não são mais dois. Que ninguém separe o que Deus uniu. Então ele deu um mandamento. Ele deu um outro mandamento. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Os filhos de Deus cumprem os seus mandamentos. Quando eu desobedeço o mandamento, eu estou no pecado. Então o que o Senhor diz? Ele mandou o quê? Que ninguém, ele falou ninguém separe o que Deus uniu. Por que foi Deus que uniu? Porque Ele inventou o casamento. Quando um homem e uma mulher saem da casa do pai e da mãe e vai viver junto, casado, e já não são mais um, não são mais dois, são um. E Ele disse, ninguém separe o que Deus uniu. Nós vamos entender por que Ele falou isso também.
Eles perguntaram então, por que Moisés disse na lei, que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora, ou repudiá-la. Essa semana me passaram um vídeo de um pastor que falou que repudiar uma coisa, o divórcio. Enquanto está no processo de repudiar, não pode separar. Mas só quando está... fizeram uma besteira, uma enrolação. Falei, para de dar ouvido a esses caras que não tem. Eles querem justificar os seus erros, né? E eles pegam esse versículo aqui. Esses versículos aqui. Jesus respondeu, Moisés permitiu. Moisés permitiu. Amém? Não Deus. Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão. Mas por quê? Por quê? Pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. Então o propósito do casamento nunca foi para separar. Então eu não posso ir contra o propósito de Deus. Deus que criou, e Ele criou o homem com um propósito. Ele criou a mulher com um propósito. Ele criou o casamento com um propósito. Ele criou o sexo com um propósito. Tudo tem um propósito para Deus. Mas o coração daquelas pessoas era duro. E quando eles não gostavam, porque eles tinham costumes, né, que veio dos seus antepassados, quando não gostava mais, eles mandavam embora, porque não estava afim, e arrumava outro, e assim eles faziam. Mas por que Deus nunca se intrometeu nisso? Porque Deus deu livre-arbítrio. Uma coisa que nós devemos prestar muita atenção, preguei aqui nessa semana, irmãos, o Senhor, lá depois de Gênesis capítulo 3:15, daquele versículo em diante, o único propósito de Deus era fazer com que Jesus nascesse e morresse na cruz. Para quê? Para perdoar os nossos pecados e salvar. Até Jesus ninguém era salvo. Então tudo que eles faziam ou fizessem, não iam nem acrescentar nem tirar nada. O que não poderia jamais o povo de Israel, o povo judeu, se extinguir. Como quase já nós vimos que extinguiu, quando eles estavam lá no Egito, né, quase que eles ficaram lá como escravos e ia acabar com todos eles, iam morrer todos escravos. Outro momento, quando Esther, né, na época de Esther, quando eles iam matar todos os judeus, os hebreus, ou seja, ia acabar os hebreus, e Jesus tinha que vir dos judeus. Uma coisa que a Igreja Católica fez errado, irmãos, esconder que Jesus era judeu, e mandou matar um monte de judeu. Se uniu com Hitler, né? A Santa Inquisição, mataram muitos judeus. Se uniu com Hitler para matar judeus, mas escondeu do povo que Jesus era um judeu. Isso foi muito errado que eles fizeram, né? E é por isso que a gente tem as nossas ressalvas aí por essas e outras coisas também. Mas voltando, então qual era o propósito de Deus? Levar o povo judeu até que Jesus nascesse. E o inimigo tentou de várias maneiras. Quando Moisés nasceu, o faraó mandou matar todas as crianças. Quando Jesus nasceu, também o rei, o Herodes, mandou matar todas as crianças de 2 anos. Por quê? Para destruir o Salvador. Então a intenção de Satanás sempre foi impedir que Gênesis capítulo 3:15 não se concretizasse. Vamos ver, só para quem está assistindo ficar registrado. 3:15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Descendente de Satanás e descendente dela. Está falando de quem? De Maria. Ele lhe ferirá a cabeça. Satanás, Jesus pisou na cabeça de Satanás, e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Satanás matou ele na cruz. Ele morreu na cruz por causa dos pecados que a humanidade tinha até aquele momento. Agora, Jesus ressuscitou ao 3º dia. Então, por causa dessa promessa, dessa profecia aqui, desse versículo em diante, tudo que Deus fez foi para levar um povo
Eu tenho uma mensagem que acho que vai sair logo, logo, sobre a aliança que Deus fez, até chegar a nova aliança. Então o propósito sempre foi chegar até o nascimento de Jesus, a morte de Jesus na cruz, para Ele ressuscitar, para que nós pudéssemos agora ser salvos, ser considerados filhos de Deus, pois então ninguém é filho de Deus sem Jesus Cristo, amém? Então voltando ao princípio aqui, voltando ao divórcio, então nós vimos, vamos lá, volta lá em Mateus 19, acho que está no versículo 8, Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. O princípio não era esse. Foi Moisés. Ninguém era salvo mesmo. Mais um. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade ou adultério, tal, e se casar com outra, cometerá adultério. Aí os caras crescem aqui, gente. Os caras crescem aqui, que eles ficam doidos. Está vendo? Jesus mandou. Calma. Nós temos que entender que o princípio é o que manda. E Jesus estava falando algo que a maioria das pessoas não entende. Ele disse, se houver adultério ou imoralidade, vírgula, e se casar com outra, então quem divorciar, só porque houve adultério. Por que se divorciar, irmãos? Por que Jesus permitiu o divórcio? Por que ele permitiu o divórcio? Por causa do adultério? Porque as pessoas tinham um coração duro. Uma pessoa que divorcia por causa do adultério, é uma pessoa que tem coração duro, não perdoa. Princípio de Deus, perdão, irmãos. Nós vamos chegar nesse princípio. E se casar com outro, cometerá adultério. Então, quem se divorciar por causa de adultério, não pode casar mais. Porque se casar, vai cometer o quê? Adultério. Por quê? Porque não são mais dois, são um. Vamos no próximo. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor nem casar. Então os discípulos, então para que eu vou casar? Porque se eu quiser separar, não vou poder? Amém? Então, vamos mais adiante, vamos enfatizar mais isso. Vamos lá em Malaquias 2, versículo 16. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Agora presta atenção. Nós temos que prestar muita atenção. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma coisa. Jesus estava falando com fariseus, não estava falando com pessoas realmente convertidas, estava falando com fariseus religiosos. Sabia que o coração deles era duro. Aí Jesus falou, pode divorciar, mas quem casar com divórcio, só se houver adultério. Por causa do quê? Do coração duro de vocês. Mas veja aqui que o Senhor está dizendo, eu odeio o divórcio. Como que o Senhor odeia o divórcio? Depois Jesus vai falar, não, pode divorciar. Contradição parece, né? Mas vamos embora. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade. Então o cara que deixa a esposa, ou a esposa que deixa uma pessoa, é crueldade, é fazer algo cruel. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto guarde seu coração, não sejam infiéis, porque ele sabe que a infidelidade pode trazer, a consequência. Agora, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 7, 10. Por que não pode casar de novo? Para os casados, o apóstolo Paulo está dizendo, ele falou, não sou eu que estou dizendo, porém tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor, é ordem do Senhor.
é ordem do Senhor, é mandamento. Não podemos desobedecer. Mas do Senhor, a esposa não deve se separar do marido. Preste atenção. Jesus falou: vocês querem separar por causa do coração duro de vocês? Se houver adultério, tudo bem, mas vocês não podem casar de novo. Porque quem casar de novo vai cometer adultério. Por quê? Porque ele está ligado no primeiro casamento. Isso eu estou falando para os crentes, viu, irmãos? Os crentes. Agora, quem não é crente ainda, aí é outra conversa. Vamos embora. Mas se o fizer, que permaneça solteira. Se você se separar, eu não consigo perdoar. Não consigo perdoar meu marido, não consigo perdoar minha esposa, né? Eu não consigo perdoar, ou o marido é muito violento, ou corre risco de vida. Então, ela falou: eu prefiro ficar só do que mal acompanhado. Então, mas se o fizer, ou seja, se separar, que permaneça solteira, ou que reconcilie com ele, e o marido não deve separar da esposa. Ou seja, tem que voltar para o marido ou para a esposa. Você pode até se separar por causa do adultério, mas não pode casar de novo. Por quê? Ou você fica sem casar, ou volta para o seu marido ou para a sua esposa, quando o seu coração conseguir perdoar aquela pessoa. Deu para entender? Mas vamos mais adiante. Versículo 39. Por que não pode separar? Mais uma vez. A esposa está ligada ao marido, enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Está dando para entender, irmãos? O casamento, você não é mais duas, você é um só. Só a morte pode separar uma pessoa. Deu para entender? Estou falando do divórcio aqui. Mas eu quero falar mais coisas ainda. Sobre a lei. Mateus 5,17. Porque muitos falam, né? Porque era da lei, porque Moisés, que nós vivemos da graça. Eu vou falar um pouquinho da graça também. Não pense que eu vim abolir a lei de Moisés ou escritos dos profetas. Eu vim o quê? Cumpri-los. O Senhor não foi contra a lei. Moisés não deu autorização para divorciar? Sim ou não? Jesus falou: não pode divorciar. Ele falou: não, quer divorciar? Vocês divorciam. Sabe por quê? Porque o coração de vocês é duro. Mas, vou dar um alerta. Se casar de novo, vai cometer o quê? Adultério. Mas ele não tirou a lei de Moisés. Ele não foi contra Moisés, porque ele colocou Moisés lá. Ele honrou a palavra de Moisés de dar o divórcio. Versículo próximo, nós estamos no 5,17, né? Só esse mesmo. 5,17, 18. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Irmão, não vai desaparecer lei nenhuma da Bíblia até que Jesus venha e fazer aquilo que ele tem que fazer, né? Nós sabemos o quê? Mais um. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Mas aquele que obedecer à lei de Deus, ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Pastores, tomem muito cuidado. Ensinar as pessoas é uma coisa que Deus mandou e abomina fazer. Pastores, você que faz, você que divorciou e casou outra vez, você não pode subir em cima de um púlpito. Você está proibido, porque você está em pecado. Porque você é marido, você está em adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E os filhos desse adultério, irmãos? A maldição que estão sobre esses filhos. Voltando à palavra de Deus. Romanos 7,7. Romanos 7,7. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não.
Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Irmão, sem lei você não sabe o que é pecado. A lei, ela continua vigente igualzinho. Ela só a punição que não é mais a mesma. Hoje nós temos a graça de Deus, nós vamos falar um pouquinho aqui, mas até a graça manda obedecer à lei. Até a graça manda obedecer à lei. Vocês precisam ler a Bíblia. Até a graça manda obedecer à lei. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado e se a lei não dissesse, não cobice. Adultério sempre foi pecado. Nós vamos ver agora. Prostituição sempre foi pecado. Não honrar pai e mãe sempre foi pecado. Não mudou a lei. Não mudou a lei. Agora, o salário do pecado é o quê? Morte. O Senhor nos deu uma segunda chance de agora, através da graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque Ele entregou Jesus, de que aquele que obedecer a palavra de Deus não receba mais a maldição e se torne participante do reino de Deus. Mas se você continuar ainda no pecado, Deus não pode fazer mais nada, porque Ele já decretou o salário do pecado vai ser a morte. Morte física e morte espiritual. Vamos lá. Mas o pecado ousou em mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Deixa eu ver até onde que vai. Tá bom. Romanos 7,12 agora. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é o que, irmão? Santa. A lei é santa. O pessoal é pregado a lei como uma coisa horrível. O pessoal prega a lei como se a lei fosse algo terrível, ruim, que Deus aboliu, que Deus... Não, a lei ela é santa. Sem ela você não sabe o que é pecado. Só demonstra que a lei de si é santa. E santo, justo e bons são os seus mandamentos. Então, quando eu obedeço, eu estou vivendo em santidade. Outra coisa, Hebreus 7,12. O que houve, apóstolo? O que houve? Por que não acabou a lei? O que houve? Eu vou dar um resuminho aqui, porque não é o nosso assunto hoje. Mas, se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude. Então, Jesus, antigamente, na velha aliança, os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Hoje, a partir do momento que Jesus morre na cruz, ele assume o sacerdote, ele é o sumo, ele assume a posição de sacerdote sobre a nossa vida, amém? E aí o que acontece? Ele não acaba com a lei, ele muda a lei. Antes os dízimos eram entregues somente aos sacerdotes que vieram da tribo de Levi. Hoje não, hoje nós recebemos os dízimos, pastor, mas quem recebe é o próprio Jesus, o sacerdote. A lei não acabou, a lei mudou, porque agora o sacerdote vem da tribo de Judá. Leia o Hebreus capítulo 7, aliás, assista uma mensagem minha que fala da redenção, né? Redenção, que você vai ver que quem não ouvir essa mensagem não vai entender o que Jesus fez na cruz por você. Assiste, está aí no YouTube, a redenção. E tem mais redenção e justiça, né? Acho que é isso. Redenção e justiça. Mas acho que é 3 ou 4 mensagens atrás dessa daqui. Vamos embora. Então falamos da lei. Perdão. Vamos lá para o perdão? Redenção e a nova aliança, o título da mensagem. Mateus 6,14. Mateus 6,14. Seu Pai Celestial os perdoará. Presta atenção, irmãos. Um princípio que Deus não negocia com ninguém, o perdão. Seu Pai Celestial os perdoará. Se, condição, perdoarem aqueles que pecam contra você. Quando uma pessoa adultera, o que ela fez? Ela pecou contra outra pessoa. O que o Senhor diz? Perdoa. Bom, mais um.
Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Só tem uma condição para os meus pecados serem perdoados: se eu perdoar aquele que me fez mal. Enquanto eu não perdoo, eu não sou perdoado. Vocês entenderam que não tem como sair disso? Não tem como sair disso. Por isso que o divórcio é abominação. Deus abomina, Deus detesta o divórcio. Por quê? Porque sabe, é uma quebra da aliança. Eu vou falar de aliança daqui a pouco. Deixa eu ver se vai mais um aqui. Versículo 15, já li. Tá bom. Agora vamos, Mateus 18, 21. Olha isso aqui. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? Pecou contra mim 7 vezes? Irmãos, pela lei dos judeus, era 3 vezes por dia o judeu podia perdoar uma pessoa. Passando de 3 vezes, ele não precisava perdoar. Mas o Pedrão falou assim: eu vou dar uma de 7, número da perfeição. Mestre, eu devo perdoar 7 vezes por dia, sendo que a lei mandava só 3, mas eu quero ser mais santo, né? Eu vou dobrar e colocar mais um 7, perfeição. Aí Jesus falou o seguinte para ele. Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Ou seja, perdoa, 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 perdoa. Cada 2 minutos, né? Você falou? Mais ou menos a cada 2 minutos, em 24 horas, a pessoa ela pode pecar. Será que ela vai pecar contra você a cada 2 minutos? Vai estar pecando? Não tem como, né? Então, 490 vezes por dia, Jesus falou. Ou seja, perdoar. Não tem outra opção. Já pensou se Jesus lá naquela cruz falou: eu não vou perdoar os adúlteros? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção agora: adultério agora, na graça de Deus, é só desejar no coração uma outra mulher ou um outro homem. Pergunto a vocês: quantas vezes seu marido já te adulterou? Quantas vezes a tua esposa já te adulterou? Porque hoje é só no coração, irmãos. Só desejar uma pessoa no coração já é adultério. Ah, mas o adultério carnal é pior. É pior por quê? Porque une, né, uma carne. Então veja, quando há perdão, Deus consegue fazer a remissão. Mas quando não há perdão, não tem remissão. Se eu não perdoo a pessoa que adulterou, ela vai fazer o quê, irmãos? Ela vai casar de novo, ela vai começar um outro relacionamento, ela vai andar em adultério. E se aquela mulher que também adulterou, ou ele adulterou, não importa, o casamento, os dois vão adulterando os filhos, tudo filho de adultério, tudo filho de adúlteros, tudo debaixo de maldição. Aí vem para a igreja ali, a ICAD Família, para a gente fazer restauração. Imagina a alma dessas pessoas, imagina a iniquidade que vai estar nessas pessoas. Mas vamos mais. Mateus 5,44. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, olha aí, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre o justo como o injusto. Irmãos, o divórcio, ele é inexistente na vida de um crente. Não existe, não há possibilidade espiritual para que haja divórcio depois que o casal ele se torna cristão. Por quê? Porque quando você se batizou, você assinou um contrato. Você escreveu um contrato lá: eu aceito a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai mudar por causa de você. Infelizmente tem alguns pregadores, ou por não entenderem, né? Ou por estar agindo pelos seus problemas, né? Ou seja, justificando os seus problemas, ou também não tem libertação, é fruto, tem um demônio lá, mas o que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas vamos mais profundo ainda. Eu vou explicar coisas que vocês não ouviram ainda. Vamos embora. A palavra de Deus vai falar.
Então, levando em consideração esse princípio, perdão, fé e santidade. A fé vem por onde? Por dar ouvido à palavra de Deus. Então veja, 3 princípios que uma pessoa que divorcia, ela quebra 3 princípios. Primeiro, o perdão. Segundo, a fé, porque não crê na palavra. E terceiro, a santidade, porque vai viver em pecado. Ela prefere viver o resto da vida em maldição. Ela prefere ir para o inferno. Ela vai para o inferno, porque ela divorciou, ela vai para o inferno, porque o Senhor diz: o que Ele uniu, o homem não pode separar. Mas ela não está preocupada com isso, porque ela sabe que só a morte separa um homem de uma mulher. Ah, mas quando você se batizou, você aceitou Jesus, porque ninguém pode se batizar sem aceitar Jesus. Então a palavra de Deus está aqui, eu estou lendo Bíblia, eu não estou inventando, não estou tirando da minha cabeça. Vamos embora. O perdão, né? O perdão. Jesus então disse 70 vezes 7 por dia. Então não tem como eu negar o perdão para alguém. E se eu negar o perdão para o meu inimigo, para o meu pior inimigo, Deus não perdoa os meus pecados. Adultério. João 8:1, de 1 a 11. Adultério. Vamos explicar o que é um adultério para Deus, dentro da palavra. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei, olha lá, os fariseus de novo, e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, e colocaram diante da multidão. Uma mulher pega em adultério, irmãos. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Então quer dizer que se foi pega no ato de adultério, o rapaz estava com ela. Amém? Os dois estavam juntos. Aqui era lei ainda. Aqui era lei ainda. Estavam os dois juntos. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz, eu vou responder com a palavra de Deus. Levítico 20, versículo 10. Pois eu volto lá. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometer adultério serão executados. Os dois tinham que ser apedrejados. Cadê o homem na situação ali? Só trouxeram a mulher. Só trouxeram a mulher. Mas a lei mandava apedrejar os dois. Por quê, irmão? Os dois morrendo, acabou. Os dois estavam em adultério. Os dois estavam. Ah, mas a mulher sabia que ele era casado. Ela é uma adúltera. E ela estava. Aquela que destrói um casamento, irmãos, é pior que o Satanás. Né? Porque ela está destruindo o casamento. Ela quer ficar com o marido, que é da outra. Quer ficar com a esposa, que é do outro. Então a pessoa, irmãos, que está saindo com um homem casado, com mulher casada, é o filho do capeta. Só tem maldição. É um agente de Satanás para destruir a vida da pessoa. E tem gente que cai nessa daí. Porque o diabo não vem feio. O diabo vem bonitinho, né? Vem com somebody love. Volta lá, onde nós estávamos em João 8, versículo 5. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Mostrei agora. Tinha que trazer o homem também. Sim ou não? Lei de Moisés. Vamos obedecer. O Senhor falou, tem que obedecer a lei de Moisés. Só que está faltando um elemento. Está faltando a outra parte. Procurava apanhá-lo numa armadilha. Veja, sempre na hora do sexo, na área do adultério, que os fariseus queriam pegar Jesus. Ao fazê-lo, dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Amém? O que ele disse? Vocês estão pecando.
Porque vocês sabem que a lei manda trazer o homem também. Quem não tiver em pecado, atira a primeira pedra. Cadê o cara? Ele só não falou cadê o cara, né? Mas ele falou, vocês estão em pecado, vocês não estão obedecendo a lei. A lei diz que a mulher e o homem têm que estar aqui para ser apedrejado. Porque a morte acaba. Porque o homem morrendo, a mulher morrendo em adultério, ele é casado, a morte separa o homem da mulher. A mulher, a esposa do cara fica livre para casar e o marido da mulher fica livre para casar. Por isso que é a morte que separa. O apedrejamento era para isso, irmão, para matar os dois, porque só morrer, só a morte pode separar um homem de uma mulher. Por isso que tinha que haver a morte, apedrejamento. A lei fazia hoje, fazia assim. Imagine hoje, irmão, se fosse cumprir a lei. A lei continua, tem que morrer para haver separação. Esse apedrejamento não era só para punir aqueles dois. O apedrejamento era para livrar os seus cônjuges para que eles pudessem viver a vida deles. Porque iam matar. E Paulo diz que só a morte separa um homem de uma mulher. Não podemos mais matar, apedrejamento, porque agora é pela graça. Mas os adúlteros já estão condenados ao inferno, irmãos. Porque se não se arrepender do pecado, né, e não voltar para o seu casamento em santidade, irmão, está cometendo adultério para o resto da vida, está em pecado. Porque os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. O orgulho precede a queda, vai cair em breve. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Mais um. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Olha mais, tem mais coisa aqui ainda. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Eu acho engraçado que os pastores usam esse versículo, né, essa passagem, para dizer que Jesus não condena mais. Não, Jesus estava cumprindo a lei, gente. Jesus estava cumprindo a lei. Olha o que ele fala agora. Ele não estava, ele tem um coração bom porque ele perdoou a mulher. Não, nada disso. Jesus estava mostrando o que tinha que ser, que fazer. Não poderia matar ela. Por quê? Porque tinha que trazer o cara. Mas olha o que ele vai falar para ela. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Vá, volta para o seu marido. E não peques mais. Ou seja, não adultera mais. Volta para o seu marido, você não pode. Vá, volte para o seu marido. Vá, não peque mais. Qual que foi o pecado? Adultério. Para ela não adulterar mais, ela tinha que ficar com o seu marido. Vá e não adultera mais. Volta para o seu marido para não adulterar mais. Jesus mandou ela voltar para o marido dela, porque ela não podia ter outro marido, porque ela era casada. Deu para entender? Voltando. Adultério, já falei. Graça de Deus. Tito 2,11, eu sempre tenho pregado aqui. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Então a graça de Deus é para todos. O que é a graça de Deus? É o que Jesus fez por nós naquela cruz e nós recebemos, mas não merecemos. Então essa é a graça, é de graça. Mas a graça não é de graça, ela tem um preço. Ou seja, qual que é o preço? Cumprir a lei, cumprir os mandamentos, cumprir os princípios. Quer ver? Próximo versículo. Somos instruídos. Pega a outra. Vamos para outra tradução, a NVI fica melhor agora. Ela quem? A graça. Volta lá no versículo 11 para o pessoal entender. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Todo mundo tem direito à graça de Deus. Mas a graça de Deus diz, só se vocês cumprirem o mandamento. Só se vocês andarem em santidade. Só se vocês respeitarem os princípios. Vamos ver? Ela nos ensina. Se ela ensina, ela está mostrando para você o que você tem que fazer. O professor ensina. Ela é uma professora, ela está ensinando. Ela está ensinando o quê? Que você deve renunciar à impiedade. A impiedade, tudo que é ímpio, tudo que é pecado, tem que perdoar, irmãos. Tudo que você faz fora da palavra de Deus, tudo que é ímpio, o ímpio está em pecado. O que ela ensina também?
a você também renunciar às paixões mundanas. Tem que obedecer. Ela ensina, você tem que deixar as paixões do mundo, adultério, fornicação, sexo fora do casamento, paixão, tudo que é do mundo, tudo que você faz segundo a carne, não segundo o Espírito. Ele falou, você tem que deixar. A graça também manda, você também deixar, e manda o quê? Viver de maneira sensata. Ou seja, o senso. Uma pessoa tem que olhar para você e ver que você é correto nas suas atitudes. Uma pessoa que adultera, ele é correto? Uma pessoa que rouba, ele é correto? A pessoa que anda aí fazendo coisa errada, trazendo injustiça com as outras pessoas, roubando, destruindo, é correta? Destruindo o casamento dos outros, é correta? Você tem que ser uma pessoa sensata, correta. E outra, justa. É justo adulterar, irmãos? É justo você fazer isso com a tua esposa? É justo você fazer isso com o seu marido? É justo o adultério, irmãos? É justo com Deus fazer algo que Ele abomina? É justo? A graça manda você ser justo. Quem mais? E piedosa, perdoa. Olha o princípio. Justiça, outro princípio, justiça e piedoso. Você tem que perdoar para você ter direito à graça. Ela manifestou. Eu costumo dizer que a graça é igual ao INSS. Todo mundo tem direito. Só que você tem que pagar todos os anos, todos os meses, a contribuição do INSS para você ter direito à sua aposentadoria. Deu para entender? A graça é para todos mesmo. Mas você tem que obedecer. Ela manda você obedecer. Justa e piedosa nesta era presente. Vamos mais. Mateus 5, 28. Mas eu digo, qualquer que olhar por uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E Deus conhece o teu coração, gente. Ah, é adultério. Mas adultério também de olhar e desejar, já é adultério. Para Deus é. Mas a minha mulher não está vendo, meu marido não está vendo, mas Deus está vendo. Mas Deus está vendo. Por isso que Ele esquadrinha corações, Ele prova pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e as suas atitudes. Jeremias 17, 10. Já cometeu adultério. Pronto, vamos mais um aqui. Romanos 8, versículo 1. Pega na tradução certa, essa aí não. A fiel, vê se está na fiel aí. Porque todas as Bíblias estão adulteradas hoje em Romanos 8, 1. Porque as outras estão assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eles terminam por aí, mas não é só aí. Olha aí, a verdade é essa aqui, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todas as Bíblias terminam aqui. As de hoje. Por que eles tiraram a outra parte? Porque o povo está dizendo, não tem condenação alguma, porque agora eu aceitei Jesus. Quem disse que não tem condenação para quem aceitou Jesus? Lógico que tem. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você anda no pecado? Somente para aqueles que andam segundo o Espírito, não segundo a carne. Adultério é segundo a carne. É pecado da carne. Adultério, fornicação, homossexualismo, tudo é pecado da carne. Então você está na carne. Então há condenação sim para você. E a condenação é o inferno. Para que você que anda no adultério, você vai para o inferno. Porque a palavra de Deus diz, não sou eu. O salário do pecado é a morte, inferno. E não há pecados que é para a morte. Esse eu peço para nem orar mais. Uma pessoa divorciada que casa de novo, uma porque eu não faço esse casamento. De crente que foi divorciado, faz de crente. Agora, como que você vai orar para uma pessoa que está em maldição, irmãos? Ela é divorciada e casou de novo. Como que você vai orar? Se a pessoa está debaixo de maldição. Me pergunta, há pecados que é para a morte, esse eu peço que nem ora, não tem mais como orar. E aí, além disso, a pessoa adulterou,
pediu o divórcio, divorciou, casou com outro, e o ex casou já com outro. Ainda se não tivesse, daria para voltar, né? Pedir perdão e voltar. Mas aí, ou seja, desgraçou a vida do outro, se é crente, e já desgraçou a vida dela e dos filhos também. Não tem como morar mais com uma pessoa dessa, está condenada. Está condenada. O adultério é algo muito sujo. E muitas pessoas já estão condenadas, por quê? Porque largaram o seu cônjuge por causa de adultério, ou separaram por outra coisa. Hoje tem aquela incompatibilidade conjugal, emocional, moral, irmãos, e casa com outro. Não tem como voltar. Está contra o princípio de Deus. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Não tem como o homem não consegue, só a morte que separa um homem de uma mulher. Mas vamos mais adiante. Romanos 8, vamos embora. Versículo 2 até o 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Está condenado todo aquele que está no pecado na carne. Uma pessoa que adulterou, que divorciou e casou de novo, ela está no pecado da carne. Ela não pode estar tendo relação sexual com uma outra mulher, porque a mulher dele está lá. Só que a mulher dele também está com outro já estão em adultério. Imagina o que está no mundo espiritual isso, irmãos. E o que está acontecendo isso dentro da igreja. Vamos mais. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo no Espírito. Só quem anda no Espírito da palavra, que consegue, que evita, que anda conforme a palavra de Deus, que está livre. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. É que essas pessoas não são convertidas, irmãos. Toda pessoa que inclina para a carne, ela não se converteu ainda. Ela não se converteu porque a carne fala mais alto, o Espírito não fala. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aquela que é convertida, ela tem a tendência àquilo que o Espírito fala. Quem não segue o Espírito de Deus e segue a sua carne, bom, pecado todo mundo pega. Agora, viver no pecado é porque a pessoa ela não se converteu. Ela não tem noção, ela não tem fé na palavra de Deus. Princípio fé é um princípio que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais um, porque a inclinação da carne é morte, adultério é desejo da carne, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, você só consegue cumprir a palavra através do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo consegue, mas quem não tem o Espírito Santo está na carne. E quem está na carne vai ceder às concupiscências da carne, às vontades. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então toda pessoa que está na carne, ela se torna inimiga de Deus. Ah, mas eu vou na igreja, mas eu prego o evangelho, eu sou pastor. Mas você é inimigo de Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, está vendo? Não é sujeito à lei de Deus. A lei de Deus diz que o homem não pode separar da mulher. E Jesus veio cumprir a lei. É mandamento, irmãos. Nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, você não é do reino de Deus. Você não vai entrar no reino de Deus. Vamos mais. Por que Deus odeia o divórcio? Vamos explicar isso. Vamos voltar lá em Malaquias 2,16. Que está no mesmo capítulo, a resposta. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade. Se você está cobrindo a tua esposa de crueldade, você é cruel. E Deus não é cruel, Deus é amor. Então você não é filho de Deus, você é filho de Satanás. Porque Satanás é cruel. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guarde o seu coração e não seja infiéis. Mandamento. Mas vamos aqui. Por que ele odeia o divórcio? Olha isso aqui. Versículo, aí mesmo, 11 a 15.
Versículo 11. Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário, que o Senhor ama, ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Casamento de mulher ou de homem com pessoas do mundo não agrada a Deus. Luz não mistura com trevas. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso. Deu para entender o que acontece, irmãos? O princípio continua. Tem gente que não consegue ficar dentro da igreja. Tem gente que fica pulando de igreja em igreja. Por quê? Porque é infiel a Deus. Não consegue se fixar. Vai procurar um monte de elemento, um monte de justificativa para justificar. Eu não me sinto bem ali. Lógico, porque o Espírito Santo e o Espírito que está em você não combinam, bate de frente. Quando ouve uma mensagem dessa, fica perdidinha. Fez isso, que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Mais um. Há outra coisa que vocês fazem: cobre de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. Deus não está aceitando a oferta desse povo, não está aceitando o dízimo desse povo, não está aceitando, irmão. Não adianta chorar, mas Deus não ouve a minha oração, porque, irmão, não tem como Deus ouvir, Deus ouve a pecadores? Mais um. E ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você fez à sua esposa, e sua esposa fizeram quando jovem, que Deus foi testemunha do seu casamento. Deus foi a testemunha do seu casamento. Você casou com essa mulher, você casou com este homem. Esse é o seu verdadeiro casamento. Agora você vem com uma outra aí dizendo que é tua esposa, você vem com outra aí dizendo, eu não aceito, essa é mulher estranha, esse é homem estranho, eu sou testemunha do dia em que você casou com a tua esposa. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento, ela foi fiel, ela não traiu, mas o cara foi lá e divorciou, o cara foi lá e largou ela e foi casar com outra mulher estranha. Deus falou, eu abomino você, eu abomino a sua vida, vai chorar muito porque eu não vou ouvir mais a sua oração, porque Deus, o próprio Deus, foi testemunha do seu casamento com aquela mulher. Espera mais um pouco, nós vamos mais profundo ainda. Acho que mais um. Acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? De novo, você não é só com a tua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guarde seu coração. Permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade. Amém? Mas vamos mais para o fundo. Esse aqui é por isso que Deus não aceita o divórcio. Porque Ele é a maior testemunha. Não são aquele povo que você levou lá para testemunhar, que o pessoal fala padrinho. Aquele lá, sabe quem é? Não, separa tonta, separa tonto. Esses aí estão nem aí com você. Não conhece também, mas Deus falou, eu fui testemunha. Eu sei o dia que você casou. Sabe por quê? Porque eu estava lá. Vamos ver isso? Vamos lá. Aliança. O casamento é uma aliança. 1 Pedro 3,7. Deus não escuta a oração de quem quebra a aliança do casamento. Da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa. Um cara que adultera está honrando a esposa que adultera está honrando o marido. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da nova vida concedida por Deus. Tratem de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Quem quebra aliança, as orações não serão atendidas. Por isso que o povo lá diz, os discípulos, mas quem é que pode casar?
Não dá para casar desse jeito, lógico, porque casamento é coisa séria, irmãos. É um só e para o resto da vida, até que a morte vos separe. Mas vamos mais adiante. Tem coisas mais importantes também. O casamento não é um contrato, irmãos, é uma aliança. Uma aliança de sangue. Uma aliança é inquebrável. A aliança é inquebrável. Êxodo 24, 7. Depois pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. Eu te aceito como a minha esposa, eu te aceito como meu marido, na dureza, na pobreza, na riqueza, na dor, na doença, em tudo quanto é coisa, eu prometo, eu fiz uma aliança. Mais um. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: esse sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês, quando lhes deu essas instruções. Ou seja, toda aliança ela é formada através do derramamento de sangue. Ela é concebida, ela é concretizada através da aliança de sangue. Nós vamos chegar nessa. 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que eu beber. O Senhor diz: olha para o meu sangue, porque o meu sangue é que fez uma nova aliança. O casamento tem que ter sangue, senão não tem aliança. Vamos lá? Casamento. Aliança, como que ela é concebida? Como que o casamento é concebido? Três fases. Primeira fase, o casamento civil. A pessoa tem que ir num cartório diante de uma autoridade civil. Amém? Juiz de paz. Segundo, o religioso, aonde é, através de um sacerdote, celebrado a aliança da pessoa, e é dito, até que a morte o separe. 1 Coríntios 7,39, nós vimos. Então, o segundo ato para um casamento, a celebração do sacerdote. Estou casado? Não, você ainda não está casado. Você está casado aqui no mundo físico. E no mundo espiritual, o que falta? Falta o derramamento de sangue. Casamento consumado no mundo espiritual é quando o derramamento de sangue, quando o homem rompe o ímã da mulher, sai o sangue. Ali houve o casamento. Foi consumado. Deuteronômio 22, 13. Está na Bíblia. Se um homem se casar com uma mulher e depois ter relação com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com esta mulher, descobri que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhe dirá: dei minha filha em casamento a este homem, e agora ele a rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que sua filha não era virgem. Por que virgindade é importante? Porque quando rompe o ímã na mulher, sai sangue, ali tem aliança. Sem derramamento de sangue não tem aliança no casamento. Descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade da minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades. Então era levado o lençol com o sangue que foi derramado na noite de núpcia. Só assim há a consumação de um casamento verdadeiro. 3 fases: civil, religioso e o derramamento de sangue. Ah, mas e aí, o que acontece que hoje, irmãos? Eu vou explicar daqui a pouco para a gente terminar. O sangue coloca o casal no mundo espiritual. Só o sangue faz a união do homem e da mulher no mundo espiritual. Então o casamento nunca foi consumado sem o derramamento de sangue. E é através do sangue de Jesus que temos uma aliança com Deus. E é através do sangue na noite de núpcia que se consome a aliança do casal. Jesus falou: se vocês não tomarem do meu sangue, vocês não têm aliança comigo. O meu sangue da nova aliança.
Por isso que aquela pessoa que veio do mundo, já veio, não veio virgem, e eu celebro um casamento, o que eu faço na hora do casamento? Eu celebro uma santa ceia. Porque a santa ceia tem o sangue de Jesus. Tem que ser 2 crentes, 2 convertidos. Para quê? Para que haja consumação do casamento. Não tem consumação de casamento se a virgindade foi antes. Foi quebrada antes. A consumação, irmão, vem depois. Primeiro civil, depois religioso, depois... Ah, mas não adianta, irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Mas se adulterar, esse sangue nunca mais voltará. Porque o sangue de Jesus não volta. Não tem eficácia numa pessoa que está no pecado. Só naquele que anda em santidade. Por isso, irmãos, o que Deus uniu, um homem não pode, não consegue separar. Porque está ligado à sua esposa, está ligado ao seu marido, até que a morte o separe. Aplauda o Senhor Jesus.